Oi? Eu sou da igreja com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias para Lucas, capítulo 17. Antes da gente ler essa passagem, vamos estar falando um pouco sobre o que realmente vamos estar debruçando. O tema dessa mensagem é o dever dos servos. Eu gostaria de estar falando o que significa servo. Está relacionada à ideia de submissão, obediência e serviço a um mestre ou senhor. E na cultura hebraica, o servo ou escravo, que servo e escravo eram a mesma coisa. Algumas passagens falam de servo, outro escravo, e esse servo ou escravo desempenhava um papel importante na sociedade, sendo responsável por realizar tarefas e servir o seu senhor. Resumindo, o servo ou escravo, por que ele era tão importante na sociedade? Porque ele era o responsável de todo o trabalho. Resumindo isso. E vamos estar lendo agora Lucas 17, os versículos do 7 ao 10. Que diz assim a palavra do Senhor: Qual de vocês que, tendo um servo que esteja aradando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também, vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Por que Jesus chegou para os seus discípulos e falou isso? Se a gente voltar um pouco nos versículos do 1 ao 4, olha só o que Jesus está conversando com os seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos, versículo 1 do capítulo 17: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Mas olha só o que é que os discípulos de Jesus vai dizer para ele. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Os discípulos de Jesus, eles tinham uma convicção que não tinham condição de fazer e de cumprir essa missão que Jesus estava dizendo para eles. De uma pessoa chegar a pecar 7 vezes durante o dia, e por 7 vezes aquela pessoa arrependida chegasse para eles e dissesse que estava arrependido e eles perdoaram. Não. Isso não. Eles não tinham como fazer isso. Eles entenderam que não tinha condição. E o que é que eles dizem para Jesus? Senhor, aumente a nossa fé. Interessante que aí Jesus vai dizer para eles, olha só o versículo em diante, o versículo 6. E ele responde: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte de mostarda, poderão dizer, arranque a moreira, eu estou confundindo com outra passagem, a moreira, arranca-se e plante-se no mar,
e ela lhes obedecerá. O que Jesus aqui está querendo que esses discípulos dele tenham essa reflexão em relação ao que ele acabou de falar sobre o servo que estava no campo e que possivelmente aquele servo, por ter feito aquele trabalho, ele chegasse cansado e o seu senhor talvez fosse lhe preparar uma comida? Jamais. Isso não aconteceria, porque da forma como era pregado e vivenciado a prática dos escravos, dos servos, não era assim. E Jesus vai mostrar isso para eles, para que eles possam ter essa reflexão de que o servo, ele está pronto para fazer o seu trabalho e que ele não iria, e que eles jamais iriam receber aplausos porque tinham feito um trabalho que era de responsabilidade deles. Eles não iriam receber esses aplausos. E é interessante que, para que a gente possa massificar cada vez mais essa ideia do trabalho do servo e do dever do servo, a gente vai ver Jesus Cristo, ele confrontando um grupo de religiosos que era os fariseus. Ele vai dizer lá você não precisa ir lá, é Mateus capítulo 23, o versículo 23 e 24, Jesus ele vai confrontar esses homens. Ele vai dizer: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Para que a gente possa compreender o que é o dever de um servo. Esses religiosos, eles faziam algo de acordo com a lei, mas tudo aquilo que era visível. O que eram os preceitos da lei que eles... Porque nessa época de Jesus, esse grupo achava-se que se cumprisse todos os estatutos, ritos do templo, eles seriam aplaudidos e poderiam estar diante do Pai. Esse grupo já se achavam tão santos, tão intocáveis, por acharem que faziam tudo o que era exigido da lei. Então, esses religiosos, eles faziam algo que estava prescrito na lei, mas só que era a parte exterior, o exterior. Por exemplo, o que nós acabamos de ouvir, eles davam o dízimo de tudo, eles faziam os ritos que o templo pedia, mas o principal eles não faziam, que era, ele negligenciava na justiça, na misericórdia e na fidelidade. Por esse motivo, Jesus vai lhes confrontar e dizer que eles faziam alguns itens da lei, mas negligenciavam o que era mais importante para a transformação do interior, como justiça, misericórdia e fidelidade. Fundamentos necessários, não só para aquela época, mas também para hoje. Porque se nós não vivermos a justiça, essa fidelidade e a misericórdia de Deus, o que estamos fazendo? Que vida cristã nós estamos exercendo no nosso meio, ou no meio da nossa irmandade, ou no meio da sociedade? A gente vai ver um outro exemplo, que é em Lucas, está em Lucas capítulo 15, do 11 ao 31, que é a parábola do filho pródigo. A gente vai ver, no final da parábola do filho pródigo, quando aquele jovem que saiu da presença do pai, gastou tudo o que tinha, e quando ele volta, o que é que o pai faz?
bota um anel no dedo dele, mata um novilho, faz uma festa. Mas o que é que o irmão mais velho faz quando chega em casa? Ele se agradou daquilo? Não se agradou. Ele ficou irado e ainda disse para o pai: pai, mas eu trabalho direto aqui com o senhor, até como um escravo eu trabalho, sou obediente ao Senhor, e o senhor nunca me fez uma festa. E o pai vai dizer para ele: olha, filho, mas tudo que eu tenho é teu. Mas ele não quis saber. Diz que ele se afastou. Ele não participou daquela comemoração que o pai estava fazendo. Porque diz a palavra de Deus que ele estava perdido, aquele rapaz, o jovem, e ele retorna para casa. Mas o filho mais velho, ele se ira por conta dessa situação. E o que é que esse rapaz mais velho, o irmão mais velho, ele negligencia aqui? Ele vai negligenciar a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus e a salvação daquele jovem. Aquele jovem estava perdido, mas ele foi encontrado, ele retornou para casa arrependido. Esse jovem, esse moço aqui mais velho, o irmão mais velho, o que é que ele vai fazer? Algo parecido com esse grupo religioso. Ele fazia de tudo, ele era um homem trabalhador. Diz que ele era trabalhador. Diz também que ele era obediente ao pai. E aí, depois, quando ele vê o seu irmão voltando, arrependido, ele não se alegra, ele não tem humildade de receber o irmão também não. Ele não participa daquele banquete que o pai faz para fazer com que o filho mais novo permaneça em casa. Resumindo e trazendo para nós hoje, é como se fosse um irmão nosso, está aqui no nosso meio, se afasta da igreja do Senhor, mas ele lá fora, ele se arrepende e retorna aqui para o nosso meio. E quando chega aqui, aí em vez dos irmãos ficarem alegres, o abraçarem, viram as costas para ele. É dessa forma que esse irmão mais velho agiu. Então, esse irmão mais velho, ele negligenciou a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. Porque são esses os elementos e são essas qualidades que nós como servos devemos praticar. Nós devemos estar com isso sempre em mente e não esquecer que tudo isso que nós acabamos de ouvir, que essa justiça, misericórdia e fidelidade de Deus tem que fazer parte da nossa vida cristã. Nós como servos devemos estar praticando isso sempre em nossas vidas. E quando nós negamos essa justiça, misericórdia e fidelidade de Deus como servo, estamos negando o próprio Jesus e o seu sacrifício feito lá naquela cruz. Quando eu e você negligenciamos nesses 3 itens, nós estamos negando a Jesus. Vocês lembram que em João capítulo 1 vai dizer que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Jesus Cristo ele não veio para nós gentios, ele veio em primeiro lugar para o povo dele, mas eles não aceitaram, eles não fizeram parte dessa festa com Jesus, não fizeram. O que nós ouvimos há pouco tempo sobre esse grupo de religioso que se preocupavam em fazer tudo aquilo que a lei mandava, mas o cuidado que eles tinham era mostrar o seu exterior e não o interior. O irmão Peu, ele falou um pouco sobre esse Sermão do Monte, lá do capítulo 5 de Mateus. Eu gostaria que nós lêssemos esse capítulo 5 de Mateus, os versículos só o 20 e o 22. Mateus, capítulo 5. Ele vai dizer assim, isso é Jesus Cristo falando:
ele estava falando para uma multidão de pessoas, e aqui ele também está falando para os seus discípulos, que somos nós hoje. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior ao dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mas o que era que esses mestres da lei e fariseus praticavam? Só o seu exterior. A justiça de Deus eles não praticavam. Eles não praticavam a misericórdia de Deus e nem a sua fidelidade. Por esse motivo, Jesus aqui está dizendo que se a nossa justiça não for além, não for superior a desses grupos religiosos, de modo nenhum eu e você entrará no reino dos céus. Por esse motivo eu digo que todos nós devemos nos preocupar com o nosso papel de servo. Porque muitas das vezes a gente fala servo e escravo, a gente pode até pensar na escravatura, né? Mas não é bem esse o sentido que a palavra de Deus trata. Esse servo é aquele que serve ao Senhor, nosso Deus. E todos nós devemos servir ao nosso Deus. E não vamos estar esperando que alguém, ou que ele, o próprio Deus, venha bater palma para nós. Não. Porque quando Jesus Cristo morreu lá naquela cruz, deu a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou, quando eu e você o confessamos como Senhor e Salvador em nossas vidas e passamos pelo ato do batismo, diz a palavra de Deus em João capítulo 1 também, que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ele nos faz o quê? Filhos de Deus. Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, somos hoje filhos de Deus. E muitas das vezes nós nem entendemos sobre isso. Nós nem muitas das vezes agimos como tal. Porque ser filho de Deus... Vocês são filhos de Deus? Até parece que eu estou falando algo, né, bem distante. Mas a palavra de Deus diz, vou repetir, João capítulo 1, diz que todos os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Deus nos faz filhos de Deus, Ele nos adota. Assim como diz lá em Coríntios, que todo aquele que aceita o Senhor, que todos aqueles que hoje são lavados e remidos no sangue de Cristo, somos novas criaturas. Nós não somos mais. Eu não sou mais o velho Jacinto. O velho Jacinto já passou. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. A religião dos fariseus, dos saduceus e mestres da lei era de fazer regras além do que a lei já exigia, porque a lei era crucial. Ninguém era capaz de cumprir a lei. E eles ainda acrescentaram mais alguma coisa. Jesus então lhes confronta a respeito do interior, que eles não se preocupavam, do serviço a ser realizado no interior de cada casa. Vamos dizer que a cada casa que somos nós hoje. Porque a igreja não é esse prédio. Hoje aqui se reúne a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? É cada um de nós. No mesmo Mateus, capítulo 23, o versículo é o 25 e o 26 que diz: Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ora, meus amados irmãos, eu não posso me preocupar só com o meu exterior. Não posso. Vamos dizer que eu possa vir todos os domingos, não faltar nenhuma reunião de domingo culto, vir todas as reuniões que aqui é exercida pela congregação, participar da oferta, da ceia, de tudo do exterior. Mas quando eu saio daqui, o meu interior, a minha vida
espiritual não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. Eu estou cuidando mais da aparência, de mostrar para os outros que eu sou um cristão. Ando até de gravata e tal. Não é assim que muitas vezes acontece? As mulheres de vestido longos, mas muitas das vezes quando sai fora, não tem mais nada a ver. O negócio é só aqui, é só para as pessoas verem. Então Jesus Cristo ele estava falando para aqueles homens, os religiosos: olha, vocês cuidam do exterior, mas do interior vocês não. É interessante que aqui no versículo 27 ele vai dizer: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Quem já foi num cemitério que tem túmulos, fala de caiado porque naquela época não tinha cerâmica, né? Hoje tem o porcelanato, né? Vamos dizer, um túmulo todo feito de porcelanato, bonito, e por fora pode até ter umas flores cheirosas, mas se abrir aquela gaveta, o mau cheiro está lá. Então, é assim que Jesus Cristo vai tratar com esses homens. E ele vai dizer para os seus discípulos sobre essa questão do exterior e do interior. Nós podemos entender agora o que é a respeito do interior e do exterior, de fazer a obra em parte e de fazer a obra por completo, e de não negligenciarmos as partes principais que nós como servos devemos praticar, que é a justiça, misericórdia e a fidelidade de Deus, que jamais nenhum de nós venha a esquecer que devemos sim participar de tudo isso aqui, faz parte da nossa vida cristã, mas o importante é a nossa vida espiritual, não só o exterior, não apenas só vir aqui, se sentar e ouvir e não praticar. Não é assim que a palavra de Deus diz? Não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Se eu só for ouvinte dessa palavra e não praticante, que mudança terei eu? Qual a diferença que tem de mim para os religiosos? Nenhuma. Nenhuma. Agora, mesmo que eu e você venhamos a conseguir a exercer a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, devemos ser humildes em dizer que não é porque nós conseguimos, é pela misericórdia de Deus e pela sua graça que somos capazes de ser o que somos, de confessar o que confessamos, Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e compreender verdadeiramente que somos filhos de Deus, que não somos apenas algo exterior, mas que o nosso interior é transformado, foi transformado. E como é que eu e você vai saber que o meu interior foi transformado? Com as nossas práticas, depois que a gente sai daqui, com o que nós conversamos quando nós saímos daqui, com o que nós olhamos, com o que nós... Esse aparelho celular hoje em dia é crucial. Se você não souber se controlar, esse aparelho celular na sua mão, na mão de qualquer pessoa, ele lhe traz benefícios, mas também tem muitos malefícios. Mas quando o meu interior está transformado, eu não vou abrir e nem vou olhar algo que seja prejudicial para a minha vida espiritual. Não vou. Porque eu vou estar praticando, eu vou estar sendo esse servo, que vou estar praticando a justiça de Deus, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Da mesma forma como os discípulos, eles entenderam que não era capaz de cumprir aquela missão que Jesus falou para eles no capítulo 17 de Lucas, e que eles pediram mais fé para que eles pudessem exercer aquilo que Jesus estava falando, que era de, se uma pessoa chegasse para eles por 7 vezes arrependidos, e que 7 vezes eles pudessem perdoá-los, que nós também possamos pedir ao nosso Deus que aumente cada vez a nossa fé, para que a gente jamais deixe de praticar essa justiça de Deus, que a gente nunca deixe de praticar essa misericórdia de Deus,
essa fidelidade de Deus, que se nós não exercermos essa misericórdia, essa justiça e fidelidade de Deus, nós vamos estar apenas no nosso exterior, e o meu interior Cristo não está vivendo. Amém? Que possamos ficar de pé e orar ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e Pai, queremos te bendizer e te agradecer por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor que somos nós, que um dia o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Como aqui foi falado a respeito do servo, que ele deve estar sempre se preocupando não com o seu exterior, mas com o nosso interior. Que nós possamos estar nos enchendo dessa justiça de Deus, da sua misericórdia e da sua fidelidade, para que assim possamos viver de acordo com o seu querer, e que estejamos nos preparando sim para o seu retorno, porque todos nós cristãos devemos estar nos preparando para o retorno do Senhor Jesus. Se não estamos fazendo, que possamos desde já nos preparar, porque ele disse que viria, e quando ele vier, ele vem buscar a sua igreja, e que nós como igreja estejamos prontos para subir com o Senhor, e que essa coroa que o Senhor nos oferece, que é a vida eterna, que não venhamos perdê-la por alguma circunstância, que jamais esqueçamos que o sacrifício feito por Jesus naquela cruz, ele não foi em vão. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, e ele ressuscitou, e vive e reina em nosso meio. Fica, ó Deus, dai-nos, ó Deus, sabedoria cada dia mais na tua palavra, para que assim possamos vivenciar todos os dias, e jamais sejamos negligentes no teu evangelho. Nos dá um início de semana na tua presença e na tua paz. Que possamos ir para os nossos lares na tua paz e na tua segurança. Pois é assim que te rogamos, não só hoje, mas até a tua volta. Amém.